paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui na quinta lição do dia 3 de novembro de 2024, que está intitulada em A Promessa da Salvação. O texto áureo diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu quero fazer uma oração para darmos início a esse estudo. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade de podermos estarmos aqui, para juntos, Senhor, estarmos aprendendo de Ti, que é manso e humilde de coração. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada ouvinte, Pai, que eles possam receber de Ti, Senhor. Ó Deus, e que em nome de Jesus, tudo aquilo que possa se levantar contra as vidas, para que elas venham perder a tão sonhada salvação, a tão preciosa promessa de salvação, que o mal possa cair por terra e que eles possam estar de pé, te glorificando através da autoridade do nome de Jesus. Então, eu sou a professora Valéria Ramos e estou aqui com mais uma lição para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, a promessa da salvação, como já foi lido no texto áureo, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. A verdade prática diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então eu glorifico ao nome do Senhor, porque dentre todas as promessas que nós temos, a promessa da salvação é a mais importante, porque por mais que nós venhamos alcançar muitas coisas, se nós não alcançarmos a salvação, então nós não temos nada. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus, quando Ele olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós. Palavra-chave: salvação. Glória a Deus. A introdução. Na lição de hoje estaremos estudando a respeito da importância das promessas divinas, a promessa da salvação, que continua sendo a principal promessa para a humanidade. A doutrina da salvação revela-nos quão grande é o amor de Deus e a graça para conosco. Definição de amor. É sempre bom nós falarmos e definirmos, porque muitas vezes a gente pensa, a gente se limita naquela palavra. Então, definição de amor na compreensão humana é o conjunto de emoções caracterizado pela intimidade, paixão e comportamento. Ele envolve cuidado, proximidade, proteção, atração, afeto e confiança. Já o amor de Deus, segundo a Bíblia, é incondicional. O amor de Deus é um amor perfeito. Além disso, o amor de Deus é infinito, ou seja, o amor de Deus não tem fim. Tanto é que Ele enviou o seu Filho amado por cada um de nós. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, esse éramos pecadores, por quê? Quando nós olhamos para Cristo, para o sacrifício de Cristo, nós somos convencidos pelo Espírito Santo, como diz
Em João, no Evangelho de João, capítulo 16, verso do 7 ao 11, diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, nós vemos aqui que o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele já está julgado. E nós fomos chamados por Deus para a sua tão grande salvação. Então, Romanos deixa bem claro, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vemos aqui que o amor de Deus é perdoador. Estávamos mortos em ofensas, em pecados e ofensas, e Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Temos também a definição de graça. É um dom de Deus que se refere ao poder capacitador e à cura espiritual oferecida por Jesus. E por meio da graça, somos salvos do pecado e da morte. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, nós glorificamos e exaltamos ao nome do Senhor, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos convence que dependemos do Senhor. Ele fala aos nossos corações e nós reconhecemos que somos dependentes de Deus e assim nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor Jesus. E Ele passa a ser Senhor das nossas vidas. E nós passamos a ser chamados seus filhos. Glória a Deus. A promessa da salvação. Números, capítulo 21, verso 4 ao 9, diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste lugar? Nós vemos a murmuração do povo, porque Deus ele providencia o escape e muitas vezes nós esquecemos que Deus ele cuida de nós. Nós nos esquecemos do grande favor que ele faz libertando o seu povo da escravidão. Aí, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste.
e será que viverá todo o mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, o Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9, retrata a falta de confiança em Deus no deserto. O povo de Israel murmurou por falta de pão e água. Muitos desejaram ali morrer ou voltar para o Egito. Então, a tendência do ser humano, quando ele não confia no poder de Deus, é querer voltar às práticas erradas. E esse povo aqui não era diferente. Então, eles viram o livramento que tiveram lá atrás. Eles eram escravizados por Faraó no Egito, e aqui na frente eles vieram a murmurar. Então, nós podemos perceber que a falta de confiança no Deus que já provou ser o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus enviou serpentes venenosas para picar o povo rebelde, e muitos começaram a morrer com as picadas das serpentes. Depois disso, o povo pediu a Moisés que orasse ao Senhor para afastar a serpente. Então, nós vemos aqui, no versículo 7, que eles se arrependem e se aproximam de Moisés e pedem a ele que ore a Deus. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, eles reconhecendo o seu erro. Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou. Deus responde da seguinte forma. No verso 8 e 9 de Números, capítulo 21, 8 e 9 diz: e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, do que se trata esse versículo? A serpente de bronze tratava-se de um ato simbólico, em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para ela. Teria a maldição removida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus proporciona redenção para a alma carente, revelando o amor de Deus ao entregar o seu Filho único para morrer por nós. Em João capítulo 3, verso 14 e 15, diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui simboliza essa serpente que foi levantada no deserto, ela vai simbolizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele foi até o matadouro ali, e como ovelha muda, ela não abriu sua boca. Então, diz a palavra de Deus que no Gólgota, ele foi crucificado, e ali ele foi levantado ali por amor de cada um de nós, por amor à humanidade. A serpente ali, ela representava vida, e nós temos vida em Cristo Jesus através da cruz do Calvário. Quando ele foi pregado naquela cruz, quando ele foi levantado ali, ele entregou a sua vida por nós, por amor a cada um que se arrepende dos seus pecados. Então, nós vemos aqui o amor de Deus incondicional. Ele ama a cada um de nós.
e ele entregou a sua vida por amor a nós. O subtópico 2 fala sobre a obra da salvação. A palavra salvação no Evangelho de Lucas tem o sentido de livramento de perigo, de ameaça. Lucas capítulo 1, verso 69 e 71. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de seu servo Davi, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem. Primeiro, o nosso maior inimigo, a gente sabe que é o adversário da nossa alma, que é Satanás, que tentou tomar o trono do Senhor Deus. E por causa disso ele foi lançado na terra. E ao ser lançado, ele passou a perturbar aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Ele foi lançado porque ele era orgulhoso, presunçoso e se achava maior do que o nosso Deus. E ele é o nosso principal inimigo, sabendo que Jesus enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Ele nos rodeia para tentar tirar a nossa salvação. Que nós possamos pedir a Deus força, graça para permanecer na presença do Senhor. Deus promoveu uma grande e poderosa salvação daqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário e o recebem como único e suficiente Salvador, sendo assim libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Que coisa linda, né? O Senhor Jesus entregou a sua vida por amor a nós. Derramou o seu sangue puro, sem pecado, por amor a nós, para que nós possamos ter vida eterna. Isaías, capítulo 53, diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui claramente o amor de Deus sobre a nossa vida. Atos, capítulo 4, verso 12, ainda diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Que coisa linda. Romanos, capítulo 6, verso 4 e 11 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Então é por isso que quando nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos pelas águas. Porque quando nós passamos pelas águas, nós estamos sendo sepultados para o mundo e tendo nova vida em Cristo Jesus. Então, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu creio, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós temos que andar segundo a vontade de Deus, viver a vida de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O subtópico 3 fala sobre o Salvador. A obra da salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o alto preço do pecado na cruz do Calvário e
assim nos livrar da condenação eterna. Glória a Deus. João, capítulo 4, verso 42 diz: E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, nós vemos bem claro na palavra de Deus, quando fala que Jesus entregou a sua vida por amor a nós, nós vemos bem claro que Ele é o Salvador do mundo. Ele é o meu Salvador. Ele é Salvador de todos aqueles que o reconhecem como único Senhor de suas vidas. O tópico 2, ou o segundo tópico, fala sobre a natureza da promessa da salvação. O subtópico 1 fala sobre justificação. Romanos, capítulo 5, verso 1 diz: Sendo, pois, justificados pela fé, a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo significa que, por meio da fé, tá? Por meio da fé, as pessoas têm paz com Deus e acesso à graça, na qual se firmam e se gloriam na esperança da glória de Deus e que nos declara justos e não vos vê como pecadores. Então, a partir do momento em que nós reconhecemos a Cristo, que nós entregamos as nossas vidas a Ele, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos dependentes, nós reconhecemos que verdadeiramente Jesus, Ele entregou a sua vida por nós e automaticamente, através do Espírito Santo nos convencer, nós levantamos as nossas mãos cansadas, Ele faz morada em nós. E Ele já não nos vê como pecadores. Então, eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor me chamou das trevas para a sua verdadeira luz, para que hoje eu pudesse estar aqui, falando com vocês do grande amor de Deus, daquele amor que Ele não olhou para o homem, não olhou para o merecimento do homem, porque o homem merecia era a morte. Quando o homem pecou, ele passou a merecer ser digno de morte. Mas ele não se preocupou com isso. Ele já havia traçado esse plano muito antes da fundação do mundo, porque ele sabia que o homem pecaria. Ele deixou o livre-arbítrio. Ele avisou ao primeiro homem, Adão, que ele não provasse do fruto da ciência do bem e do mal. E o que o homem faz? Ele dá ouvidos à mulher. Só que Deus havia falado com ele para que ele não tocasse. E ele desobedeceu a voz de Deus. E quando o homem desobedece à voz de Deus, ele traz para si o castigo, a maldição. E Jesus, ele não olhou para essa nossa condição. Porque, como diz em Romanos, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Havíamos sido expulsos da glória de Deus. Mas o grande amor de Deus fez com que Jesus viesse a esse mundo. Se não me engano, no primeiro capítulo de João, ele diz
assim, diz aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, ou seja, Jesus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, e este veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crescem no seu nome. Glória a Jesus. Então, Jesus, ele veio por amor a nós. Ele se manifestou por amor a nós, para nos dar vida e a dá-la em abundância. O subtópico 2 fala sobre regeneração. Jesus foi questionado a respeito do nascer de novo. Nós vemos em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 ao 6, que nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós vemos aqui Nicodemos. O que Nicodemos era? Era o príncipe dos judeus. E ele também era mestre, ele tinha conhecimento. Só que ele não entendia como era esse nascer de novo. Então ele se questiona: poderá voltar para o ventre de sua mãe e tornar a nascer? Ele não compreendia que esse nascer do Espírito seria que o Espírito Santo de Deus nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e não sabia que através da morte de Jesus, assim como Jesus foi sepultado, nós passaríamos pelo batismo das águas, sendo sepultando o velho homem e nascendo em Cristo Jesus. Ele não tinha compreensão a esse respeito. Então, Jesus ensinou a Nicodemos que para ver o reino de Deus seria preciso nascer de novo. A princípio, ele não entendeu, por achar que se tratava de um novo nascer físico. Mas Jesus se referia ao nascer do Espírito, ou seja, uma nova vida em Cristo. Glória seja dado ao nome do Senhor. Nós glorificamos a esse Deus porque nós nascemos novamente. Glória a Deus. Não sendo diferente da atualidade. Somos convencidos
do pecado, da justiça e do juízo pela ação do Espírito Santo, como eu li em João capítulo 16, versos 7 ao 11. Romanos capítulo 8, verso 16 e 17 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia! Então, quando nós morremos para o mundo, nós temos uma nova vida. Tudo se faz novo. Ao termos um novo nascimento, passamos a fazer parte da família de Deus. Hebreus, capítulo 2, verso 11 diz: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se vergonha de chamá-los de irmãos. Então, a igreja de Deus, o corpo de Deus são os irmãos. Nós somos membros. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, cujo Jesus é a cabeça. Aleluia. Então, se nós somos os membros e a cabeça é Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não foi ele quem enviou o Espírito Santo de Deus? Então, nós não fazemos tudo aquilo que nós queremos. Nós fazemos tudo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados. Nós somos o corpo, Jesus a cabeça, e nós somos chamados para uma tão grande luz. E quem anda na luz procura ser orientado pelo Espírito Santo, não faz nada de qualquer maneira. Esse versículo destaca a igualdade entre aqueles que são santificados por Deus, chamando-os de irmãos, ressaltando a importância da união e do amor mútuo entre os irmãos. Então, se nós somos verdadeiramente a igreja do Senhor, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós temos que ter união e o amor entre os irmãos, ou entre os cristãos, entre aqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. O tópico 2 fala sobre promessa e perseverança na salvação. Nós temos que compreender que a base da promessa da salvação é Cristo. Jesus é o centro da promessa da nossa salvação. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, escolheu um povo dentre pessoas pecadoras, assim como eu, que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios, capítulo 1, verso 4, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 2 Tessalonicenses também, capítulo 2, verso 13 e 14, diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio da salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para os que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes de glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, logo a Igreja de Cristo, o povo descobrindo-nos os mistérios de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera a si mesmo. Então, Efésios capítulo 1,
Versos 5 e 6 nos diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, beneplácito aqui significa aprovação, aceitação ou vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos, tá? Essa é a vontade de Deus. Efésios também, capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Então, nós temos que estar diante do Senhor, unidos, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome do Senhor, porque a vontade dele é que nós anunciemos o Evangelho, a palavra de salvação, porque assim como nós fomos alcançados pela vontade de Deus, muitos estão perecendo, precisam reconhecer a Cristo, precisam entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eles precisam, assim como eu, como você, reconhecer que aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário foi por amor, para nos trazer salvação, para nos trazer transformação, para nos trazer vida eterna. A transformação, porque assim como Deus, Jesus, naquela festa, transformou a água em vinho, Ele quer nos transformar, para que nós venhamos a ter vida. Então, nós vemos o maior milagre, um dos maiores milagres que nós temos é a transformação, porque quando nós somos transformados, nós somos salvos em Cristo Jesus. Quem é transformado, em tudo se faz novo. Ele vai se encaixar no plano de salvação, porque ele aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele reconhece e ele procura andar segundo a vontade de Deus. Isso significa que o propósito de Deus ao enviar o seu Filho era o de unir judeus e gentios em um único corpo, em cuja cabeça é Cristo, e por causa da obra consumada no Calvário. Efésios capítulo 1, verso 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Podemos resumir que sua morte indica duas verdades. Primeiro, redenção. Segundo, perdão. A redenção. O que foi a redenção? Foi o preço pago para obter libertação de um escravo. Por meio de sua morte, Jesus pagou o preço necessário para nos libertar do pecado. Então, esse escravo aqui, quem eram esses escravos? Se nós pararmos para analisar, esse escravo era eu. O escravo era você. E os escravos são aqueles que ainda não reconheceram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Os escravos são aqueles que precisam serem alcançados pelo poder de Deus. Antes, nós estávamos mortos. Hoje, através da pessoa de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna.
Então, a redenção foi o preço pago para obter libertação de um escravo. Jesus pagou um alto preço, um preço de sangue. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos anunciar que Jesus é aquele que dá vida, para que aquelas pessoas que estão lá fora, elas sejam alcançadas e deixem de ser escravas do pecado, deixem de ser filhos do diabo, deixem de ser pessoas sofredoras. Porque é assim aquele que não tem a Cristo. São pessoas sofredoras. Nós, muitas vezes, a gente passa por dificuldades, passa por lutas, até a gente passa pelo sofrimento. Só que há uma diferença entre sofrer com Cristo e sofrer sem Cristo. Quem sofre com Cristo tem o Espírito Santo de Deus, que nos anima. Quem sofre com Cristo tem o Consolador que está constantemente ao nosso lado. E que quando nós não temos palavras para expressar aquilo que estamos sentindo, aquela angústia, a palavra de Deus, ela nos garante que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis são os que compõem a nossa oração, porque nós não sabemos nem como orar, ainda mais quando nós estamos angustiados. Piorou. Quando nós estamos angustiados, muitas vezes a gente não sabe nem o que falar, e a gente só sabe gemer, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Aleluia, eu glorifico a Deus, porque Deus é maravilhoso. O subtópico 2 fala sobre apostasia individual. As Escrituras nos advertem a respeito à promessa da salvação, que não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João, capítulo 3, verso 18 ao 20, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Glória a Deus. Então, nós temos aqui na palavra de Deus que aquele que não crê já está condenado. Tá? Quem não crê já está condenado. Porque não crê que Jesus veio a esse mundo para dar vida por amor a nós. Se ela não crê, ela não vai ser convencida pelo Espírito Santo de Deus. E se ela não é convencida, ela não recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se ela não recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela já está condenada, porque ela não crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Ela não crê que Jesus derramou o seu sangue puro por amor a nós. Ela não crê que Jesus veio ao mundo sem pecado, fez todas as maravilhas e morreu por nós. Então, ela, infelizmente, já está condenada. É a palavra do Senhor que nos afirma. Portanto, quem não crê é condenado. Tá? Então, que nós possamos parar e analisar
Muitas vezes a gente está querendo, cochear por dois caminhos. Que Deus nos livre de cochear por dois caminhos, porque Jesus está voltando. E ninguém quer ficar nesse mundo, Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não queremos ficar. Eu não quero ficar. Eu creio que você, meu amado ouvinte, meu irmão, meu amigo, também não quer ficar. Então, que nós possamos continuar olhando para o alvo, que é Cristo. Temos exemplos da apostasia. Apostasia doutrinária é o estado em que se encontram pessoas ou grupos que se afastam dos princípios do Evangelho, ou seja, abandonam a fé, olham para trás, esquecem do grande amor de Deus, esquece do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós temos também a apostasia moral. Apostasia moral significa o afastamento definitivo e deliberado de uma fé ou doutrinação. Enfim, a apostasia é a rejeição voluntária de Cristo e de seus ensinamentos por um crente. Nós temos aqui Paulo e Barnabé anunciavam o evangelho e os encorajavam a permanecer na fé. Atos capítulo 14, verso 21 ao 22 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso significa que, independente daquilo que nós viermos passar, que nós continuemos a olhar para o alvo. Então, Paulo, quando ele viajava, e muitas vezes eles observavam as pessoas ali, muitas vezes querendo se afastar da fé, ele os encorajava a permanecer em firme na fé. Aleluia. Hebreus capítulo 2, verso 1 ao 3 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, que nós possamos pedir a Deus força e ficarmos na posição que Deus quer. Nos mantermos de pé na presença do Senhor. O subtópico 3 fala assim: a promessa e a segurança da salvação. A primeira epístola de João, capítulo 5, verso 3 diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus, que possamos continuar crendo no poder de Deus, no nome do Filho de Deus. João declara que seu propósito ao escrever esta epístola era prover ao povo de Deus o ensino bíblico sobre a certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação, meu amado? Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Nós temos que crer que naquele grande dia, se nós estivermos vivos, ouviremos o som da trombeta. E se nós estivermos dormindo no Senhor, nós seremos ressuscitados com um novo corpo em glória.
A conclusão diz assim: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, porque é por causa dele que nós recebemos vida. Porque se ele não tivesse enviado o seu Filho amado para morrer por nós, nada seria feito. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e em pecados. Efésios capítulo 2, verso 20, Efésios capítulo 2, verso 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós estávamos mortos para o mundo e renascemos em Cristo Jesus. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa cada vez mais se alimentar dessa palavra, para que possa ser fortalecido mais e mais na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que essa lição possa ser para que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado, e que a sua fé possa ser cada dia mais fortalecida. Essa foi mais uma lição do 4º trimestre da revista As Promessas de Deus, que você possa confiar. Aqui diz assim: as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.